O ano era 1863 e nesse ano ocorreu uma mudança na legislação da Grã-Bretanha. Eles diziam que agora era necessário que as indústrias químicas liberassem seus gases sendo borbulhados em água antes de liberarem na atmosfera. E isso ocorre devido a um grande problema que estava ocorrendo lá na Inglaterra, que era o fato de uma industrialização desenfreada, o início de um processo de poluição muito rápido. Não é à toa que eles tinham o Tâmisa lá, e o Tâmisa foi o rio mais poluído do mundo, muito semelhante ao próprio rio Tietê que nós temos aqui em São Paulo. Ou seja, era um rio muito sujo, porque além de pegar os detritos das casas, também pegava os detritos oriundos das fábricas. Então era um ambiente muito ruim para se viver. Sabemos que Londres, por exemplo, é conhecido pelos fogs, ou seja, você tem aquela neblina diária, o céu não abre, ele é completamente cinza. Então é uma cidade onde você dificilmente vê a luz do sol. E com o excesso de fumaça, parecia uma noite eterna, era sempre tudo escuro naquele local. Mas o grande problema é que no processo de industrialização, parte dessa poluição carregava alguns gases, não eram simplesmente tóxicos, mas eles podiam ser, além de mortais, corrosivos também. Então eles também interferiam no quê? Interferiam na estrutura da cidade. Então eles matavam pessoas com esses gases, infelizmente, e também destruíam a cidade. E isso se dá com o processo da produção do carbonato de sódio. O carbonato de sódio ele é um material que surgia da reação do carbonato de cálcio com o sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio, que se encontravam esses dois materiais, esses dois sais, na presença de ácido sulfúrico. Então você tem dois sais que estão num meio ácido. Nesse meio ácido, então, você consegue fazer ali a troca de pares, ou seja, um processo de dupla troca, e você gera o carbonato de sódio, assim como também você gera ácido clorídrico. Entretanto, o ácido clorídrico ele não era gerado na forma líquida, mas sim na forma gasosa, ou seja, ainda não era ácido, ele era o cloreto de hidrogênio. E o cloreto de hidrogênio ele era então liberado pelas chaminés. E, consequentemente, sendo liberado pelas chaminés, num ambiente úmido como o do fog londrino, você acabava produzindo ácido clorídrico. Então as pessoas entravam em contato com o ácido clorídrico diretamente. Por quê? Por causa da umidade do ar. Então as pessoas respiravam ácido clorídrico, assim como também o ácido clorídrico entrava em contato com a pele delas. E isso então começou a gerar muitos problemas e criou-se essa lei. Só que parece que a história às vezes ela é esquecida. E no ano de 1952, na própria Londres, aconteceu novamente um desastre. Esse desastre se deu pelo fato de que muitos materiais estavam sendo produzidos e novamente despejados na atmosfera. Lembre-se, em 1952 você já tem um processo de reindustrialização e reconstrução posterior ao quê? Posterior à Segunda Guerra Mundial. E grande parte desse material era de origem de carvão. Então queimava-se carvão em grandes quantidades, jogando-os na atmosfera. O grande problema disso era que parte do carvão que os ingleses queimavam era carvão de baixa qualidade, porque o de boa qualidade eles exportavam para fazer dinheiro.
E no carvão de qualidade inferior, você tem alguns materiais constituídos de enxofre. E esse enxofre, quando entra em contato com o calor, ele acaba gerando o quê? Acaba gerando o SO2, que por um processo de oxidação, uma vez que ele está em contato com a atmosfera, agora rica em oxigênio, e também com o fato de você ter um sistema aquecido, ele acaba gerando SO3. E SO3 em contato com água gera ácido sulfúrico. E novamente, então, aconteceu uma tragédia em Londres. Mais de 5.000 pessoas se machucaram com a presença desse gás na atmosfera. E isso durou por algumas semanas. Então, muitas pessoas sofreram porque não se lembraram da história do passado. E agora, observem que estamos vivendo mais uma vez um problema político na Europa. E esse problema político está fazendo com que as pessoas não tenham aquecimento de forma sustentável. Então você não tem mais gás para você queimar na Europa. O que vai acontecer? As pessoas vão voltar a utilizar carvão. E utilizando carvão, haverá liberação desses gases para a atmosfera. E a tendência de que possa ocorrer a intoxicação das pessoas e muitas pessoas se machucarem com produção de gases tóxicos e de chuva ácida é muito grande. Então observem como a história ela é esquecida, como a história ela vai se repetindo e as pessoas elas não se preparam. Então estamos caminhando para um problema bastante sério na Europa se eles voltarem a consumir carvão de baixa qualidade, assim como fizeram na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço, por favor, que curtam ele, se inscrevam no canal e, se for possível, que cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem mais notificações de vídeos científicos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.